Olá, meu querido irmão, olá, meu querido amigo, a paz do Senhor Jesus para todos. Este é o canal Esdras Brito e aqui está a série Comentando Lições, onde temos trazido o comentário das lições bíblicas da escola dominical. E hoje vamos estar comentando a lição de número 12. E antes de estarmos partindo para a nossa lição, como é de costume, eu já vou pedindo para você deixar o seu like, você comentar, compartilhar, tá certo? Ajudando a levar mais diante esta mensagem. Dizer para vocês também que hoje eu estou lançando aqui uma promoção, promoção de final de ano, que a EIE Livros e Bíblias está oferecendo aqui para você. Então você que é assinante do canal, ou você que ainda não é assinante do canal, pode concorrer da seguinte forma: você vai estar assistindo esse vídeo, você vai estar curtindo esse vídeo, vai estar comentando e compartilhando esse vídeo. Então, quando for no dia 7 de janeiro, nós vamos estar realizando o sorteio, tá certo? De um DVD de pregação do pastor Cláudio Duarte. Então, você que deseja participar, siga esses critérios e com certeza você vai ser, já vai estar participando da promoção, tá ok? Então, também quero pedir a você para assistir o vídeo até o final, né? Tem muitas pessoas que assistem apenas um pouco do vídeo, né? Mas é bom que você assista todo o vídeo para que você realmente tenha um entendimento do que a lição quer passar, né? Para que você possa ter um melhor embasamento do assunto que está sendo tratado. Então, é muito importante que você assista, pois durante todo o vídeo, ao momento das dicas, ao momento onde a gente fala algo que não tem na lição, que vai acrescentar para você. Então, eu peço a você assista até o final esse vídeo, com certeza você vai ser abençoado. Então, lição de número 12 é esperando, mas trabalhando no reino de Deus. A lição de número 12, ela tem um textuário que diz assim: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4:10. Verdade prática. Enquanto vigilantes, aguardamos a volta de Cristo, devemos trabalhar diligentemente na causa do Mestre. É interessante a gente focar já na verdade prática aqui, porque a verdade prática ela mostra o que a lição de hoje vai abordar, que é a importância de estar esperando, mas trabalhando ao Senhor. Enquanto que as duas últimas lições que nós estudamos, que falava sobre vigilância, mas enfatizava a posição espiritual daquele que espera, né? Esperar, mas com fidelidade, esperar em obediência, e etc, etc. Ou seja, focava no relacionamento do cristão com Deus, enquanto se espera. Já a lição de hoje, ela mostra o lado, vamos dizer assim, onde o cristão deve estar trabalhando enquanto espera. O serviço cristão, que não deve parar no tempo da espera pela volta do Senhor Jesus. E a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 14 ao 30, que é a parábola dos 10 talentos, conhecida como parábola dos 10 talentos. Na realidade, são 8 talentos, mas por conta do primeiro que recebeu 5 talentos, e quando granjeou mais 5, ficou conhecido como parábola dos 10 talentos, mas na realidade, a princípio, são 8 talentos. Então, é fundamental estarmos por dentro do texto bíblico para assim comentarmos. Objetivo geral da lição: incentivar o desenvolvimento do dom recebido do Senhor, ao mesmo tempo em que aguardamos a vinda dele. O ponto 1 tem como objetivo principal interpretar a parábola dos 10 talentos. O ponto 2, incentivar a utilização consciente e responsável dos talentos recebidos de Deus. E o ponto 3, conscientizar de que o nosso dever é trabalhar até a vinda do Senhor. Então está aí o objetivo geral, o objetivo específico.
Só aqui destacando para vocês a importância do cristão ele se envolver com a obra do Senhor. Como nós costumamos a dizer, não existe crente de banco, né? Mas todo aquele que é salvo, ele recebe de Deus talento, aptidões para poder utilizar no reino de Deus. Então, é interessante nós focarmos nisso, nessa lição. A introdução da lição, ela diz assim: a parábola dos talentos retrata um senhor que viaja para fora do país e deixa suas posses sobre a responsabilidade de seus servos. Enquanto ele estiver ausente, os servos deverão negociar os seus bens para obter lucro. No dia que o senhor voltar, eles deverão prestar contas. A referência sobre o longo tempo de duração da viagem desperta a questão de saber quem está pronto para o retorno do Senhor. É interessante observar toda a dinâmica da parábola. A parábola se dá em um contexto escatológico. Jesus está falando sobre o tempo do fim, sobre o tempo do seu retorno. Jesus está querendo trazer para os discípulos o entendimento de como será o tempo do fim e como os discípulos devem esperar o Senhor Jesus, o retorno. E aqui essa parábola, ela mais especificamente, como eu já disse, está focada no serviço cristão. Mas é interessante nós observarmos que nós vemos na parábola um Senhor que ele chama os seus servos e dá talento, segundo a sua soberana vontade e conforme a capacidade daqueles servos, né? A um ele dá 5 talentos, a outro ele dá 2 talentos e a outra ele dá 1 talento. Isso reflete no que eu já falei também com relação à obra do Senhor. Todos aqueles que são chamados para servir a Deus, para se converter a Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, então Ele nos chamou para estar na sua presença. Quando Ele chama, Ele também já entrega talento, Ele já entrega algo a esse cristão. Isso de forma soberana. Mas como nós vemos na parábola, a responsabilidade de desenvolver esse talento é do indivíduo. Então, o indivíduo que recebeu 5 talentos, ele desenvolveu os seus talentos, com aqueles 5 talentos, ele granjeou mais 5 talentos. O que ganhou 2 talentos, ele desenvolveu, ele granjeou mais 2 talentos. E o que recebeu 1, subestimou e enterrou o seu talento. Mas o que isso nos traz um entendimento é de que nós, como servos do Senhor, que recebemos os talentos, não podemos nos conformar, mas devemos negociar os nossos talentos. Espiritualmente falando, quer dizer o quê? Devemos aprimorar os nossos talentos, devemos trabalhar os nossos talentos, devemos ser obedientes à ordem do nosso Senhor, porque o nosso Senhor, quando voltar, Ele vai requerer de nós aquilo que Ele nos concedeu. Então Ele espera que nós venhamos ter zelado, venhamos ter cuidado do nosso talento, mas venhamos ter aprimorado, desenvolvido, o nosso talento. Ok, meu querido? Então, esta é a introdução da lição. O ponto 1, ele diz, interpretação da parábola dos talentos. Subtópico 1, contexto da parábola. A maioria dos estudiosos enfrenta dificuldade para explicar o contexto da parábola dos talentos, pois se trata de uma narrativa que expõe uma realidade econômica muito distinta da nossa. Um ou outro arriscou uma explicação dizendo que o procedimento adotado pelo Senhor da parábola era uma das formas de que as pessoas de posse adotavam quando se ausentavam por um longo período de tempo. No entanto, tal explicação não é o mais importante, e sim a sua mensagem, né? Então é importante nós focarmos na mensagem que a parábola quer nos trazer, a importância de estarmos em obediência ao nosso Senhor, a importância de desenvolver o nosso talento, a importância de ser fiel, aquele que nos chamou, que nos vocacionou. Então essa é a mensagem central, né? O contexto histórico ou o contexto cultural da época, ele tem sim importância, mas não supera a importância da mensagem que a parábola quer nos transmitir. 2. Conhecendo o sistema financeiro da época. Os estudiosos destacavam ainda que, embora Jesus usasse via de regra em suas palavras
parábolas, imagens da vida do campo, os trabalhadores braçais e até da família, nesta o Senhor tomou exemplo do sistema financeiro pelo fato de, naquela época, tal sistema era um assunto corriqueiro e criticado entre as pessoas. Então, Jesus ele se utiliza nessa parábola, né, o sistema financeiro da época, né, no sentido de mostrar ali servos que recebem o talento, que era uma moeda, né, daquela época, e levam para os banqueiros, e ali há uma multiplicação, podemos dizer assim, há uma multiplicação dos talentos. É interessante observar que a palavra grega talanton, usada somente por Mateus, é uma moeda de alto valor, dependendo do metal da qual é feita, em contraste com a palavra mina, que é o que Lucas usa. Em certo ponto, um talento era igual a 6.000 denários, sendo o valor de um denário o salário de um dia para os trabalhadores. Né? Então você veja aí, o talento equivalia o quê? A 6.000 denários. Né? Então era um valor altíssimo, o valor de um talento. Então Jesus se utiliza do sistema financeiro da época, que era o sistema vigente, né, para poder trazer esse ensinamento dentro dessa parábola. 3. A motivação e o significado da parábola. O homem rico, a quem os servos se referiam como Senhor, queria partir a uma representação do Senhor Jesus Cristo. A viagem a um país distante se refere à sua partida para o céu após a sua ascensão. Os servos eram inicialmente os 12 discípulos a quem Jesus dirigiu a parábola e, no sentido mais amplo, refere-se a todas as pessoas nascidas de novo. Os talentos são os dons que o Senhor entregou aos seus servos. Então, uma parábola que reflete a realidade, em primeiro lugar, dos discípulos que seguiam Jesus, e reflete também a realidade da igreja, na sua história e na sua atualidade. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele veio a esta terra para chamar e fundar uma igreja. E ele fundou a sua igreja e deu à sua igreja talentos. E ele foi assunto ao céu e disse que iria voltar. E enquanto isso, a igreja está o quê? Usando os talentos que o Senhor deu, desenvolvendo os talentos que o Senhor deu. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus voltar, ele vai requerer dos seus servos esses talentos que ele lhe entregou, lhe confiou. É interessante aí duas coisas. A soberania de Deus, porque Deus dá a cada um como ele quer. Mas também é interessante observar a responsabilidade humana. Por quê? Deus dá o talento, mas o homem tem que desenvolver o talento. Então, Deus chama alguém para a sua obra, mas esse alguém tem que se esforçar, estudar a Bíblia, orar, fazer aquilo que Deus lhe confiou para que ele faça. Não é porque foi chamado que agora vai deitar na rede e ficar se balançando para lá e para cá. Não. Tem que fazer a sua parte, ok? Então, a aprovação elogiosa que o Senhor fez aos servos no seu retorno refere-se ao galardão que se podem esperar no julgamento das obras do tribunal de Cristo. É interessante observar, porque quando o Senhor ele volta, né, o Senhor da parábola ele volta e o servo lhe entrega os 10 talentos, né, o outro entrega 4 talentos, ele diz: bom está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Essa aprovação representa o quê? O galardão que o crente fiel vai receber no dia do tribunal de Cristo. É bom nós focarmos aí, você professor, focar para os seus alunos aí, sobre o tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, evento esse que vai acontecer logo após o arrebatamento e as bodas do Cordeiro. Quem participa do tribunal de Cristo? Somente os salvos em Cristo Jesus. O que será julgado no tribunal de Cristo? As obras, o serviço cristão.
Tribunal de Cristo não é para condenação de pecados, não, mas é para julgamento de obras. Então, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, vai falar que todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo e receberemos o que tivermos feito por meio do corpo. Então, isso fala do nosso serviço cristão, que nós fizemos para o Senhor. Se foi com sinceridade, verdade, devoção, né, empenho, zelo, diligência, ou se foi apenas, muitas vezes com motivações egoístas para aparecer, ou fomos negligentes, não cumprimos aquilo que o Senhor nos entregou. Então, lá é onde será julgado todas essas coisas. Então, o cristão que foi fiel ao Senhor, que obedeceu ao Senhor naquilo que Deus lhe pediu para fazer, nos seus ministérios, no seu talento, ele vai receber o galardão, a aprovação do Senhor. Galardão fala de recompensa. Então isso será glorioso, será maravilhoso. Então é importante o professor destacar isso aí para o aluno, certo? O Tribunal de Cristo será um local de recompensa para os salvos que fizeram a obra do Senhor com zelo, com sinceridade. E já a condenação do servo que negligenciou sua responsabilidade em relação ao talento é uma advertência contra o não uso ou uso indevido dos dons. Então, aquele que fez corretamente, que usou corretamente o talento, foi elogiado. Mas aquele que escondeu o talento, ele recebeu uma repreensão severa. Por quê? Porque o Senhor lhe confiou algo, lhe confiou um talento. E ele tinha a responsabilidade de usar aquele talento. Pode ser que, vamos aqui conjecturar, que ele imaginasse, não, foi só um talento, né? O meu Senhor não vai se importar em eu não usar, eu vou esconder aqui e quando o meu Senhor chegar eu vou entregar para ele o meu talento. Conjecturando, né, pode ser que alguém imagine, não, eu só tenho esse talento, eu só recebi isso, eu só faço isso, então eu não tenho tanta capacidade, eu não sou visto na igreja, então eu não vou fazer porque isso aqui é muito pequeno e etc. Aí quando Jesus voltar, Jesus vai repreender essa pessoa. Por quê? Porque o que importa não é a quantidade de talentos que alguém recebeu, mas sim a fidelidade e o cumprimento da missão que cada um recebeu. Então todos os talentos são importantes. É interessante observar que o Senhor entrega o talento, na parábola diz, conforme a capacidade de cada um. É Deus que conhece a estrutura do crente, é Deus que sabe, né? Eu uso até uma comparação muito simples para falar sobre isso. Deus não vai dar uma Hilux para uma criança não vai saber lidar com uma Hilux, né? Mas se Deus entregar uma bicicleta para uma criança, ela vai saber utilizar. Por quê? Porque é compatível com o seu tamanho, é compatível com a sua realidade. Então, tem isso também no mundo espiritual. Deus dá talentos, aptidões conforme a capacidade de cada pessoa, ok? Então, existe aquelas pessoas que não usam, né? Recebem o talento e não usam. E existe aqueles que usam indevidamente para a sua própria exaltação, para a sua própria glória. Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, né, ele vai dizer que naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós operamos maravilhas, e ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Ou seja, muitas pessoas que têm dons, receberam dons de cura, de operar maravilhas e etc., mas usavam isso para a sua glória, usavam isso para se aparecer, usavam isso para ganhar dinheiro muitas vezes, usavam isso muitas vezes apenas para o seu bel prazer. E isso não agrada a Deus. Essas pessoas vão ser envergonhadas na eternidade. Por quê? Porque não cumpriram corretamente e não usaram corretamente o talento que receberam da parte do Senhor. Tá ok? Vamos molhar a garganta para poder continuar aqui. Vamos agora para o segundo ponto.
usando a nossa capacidade para o reino de Deus. Primeiro subtópico: o Senhor reparte seus talentos segundo a nossa capacidade. Era sobre isso que eu estava falando. Aí tem algumas perguntas aqui na lição e eu quero compartilhar com você. Qual é o seu talento? Qual é a sua capacidade? Contente-se com o seu talento, pois você o recebeu do Senhor de acordo com a sua capacidade. É muito importante a gente observar essas perguntas aqui, porque se eu faço essas perguntas para mim com sinceridade, eu vou estar consciente de quem eu sou no reino de Deus, o que eu represento no reino de Deus, o que eu faço no reino de Deus e o que eu posso fazer no reino de Deus. Para que eu tenho que me conhecer? Para que eu possa trabalhar dentro da minha capacidade, dentro daquilo que o Senhor me deu. Não para que eu não venha querer entrar em atribuições alheias, ou para que eu não fique muitas vezes me desmerecendo ou me diminuindo. Então é preciso eu entender realmente quem eu sou no reino de Deus, entender que talento que o Senhor me deu. Inclusive tem um hino que eu acho muito interessante de Armando Filho que diz assim: não há inúteis na casa do Pai, nós somos todos especiais. Amém? Não há inúteis na casa do Pai. Não há pessoas na casa do Senhor, no reino de Deus, que não tenham uma aptidão, que não tenham um talento que possa ser usado para o reino de Deus e para a glória de Deus. O que há muitas vezes é que nós tampamos os nossos olhos espirituais e para não enxergar aquilo que Deus tem para nós. E o que acontece muitas vezes é que nós também colocamos empecilho para o trabalhar de Deus na nossa vida, para deixarmos o fluir de Deus na nossa vida e o Senhor venha nos usar. Né? Existem muitas pessoas que acham que ser usado nas mãos de Deus é somente cantar, pregar, orar, é a irmã do círculo de oração, é o irmão que ora e etc. Não. Existem várias áreas na igreja, vários ministérios que podem ser usados para a glória de Deus. Então, se você ainda não encontrou o seu, ore a Deus, peça a Deus e Deus vai lhe revelar, certo? E assim você vai ter um entendimento de quem você é no reino de Deus e o que você pode fazer no reino de Deus. Amém? Note que apesar de os servos terem recebido uma quantidade diferente de talentos, que foram distribuídos de acordo com a capacidade pessoal de cada um, a recompensa pela dedicação de cada um deles à tarefa foi igual. O que recebeu 5 talentos, com os 5 granjeou mais 5, 10. O que recebeu 2, granjeou mais 2, 4. O que recebeu, ficou com um total de 10, não recebeu uma recompensa final maior do que o que ficou com 4. Não, a recompensa final foi igual. Assim também será no tribunal de Cristo. É interessante focar isso. Por quê? Porque no tribunal de Cristo o Senhor não estará fazendo acepção de pessoas pelo tamanho do ministério, pela quantidade de anos de ministério. Não, mas o que Deus vai estar medindo é a sinceridade, é a verdade, é a devoção e a diligência com que se serve ao Senhor. Então, aquele que recebe um talento, mas ele é fiel naquele talento, ele é zeloso, ele trabalha naquele talento, negocia aquele talento, ele vai receber a recompensa do Senhor da mesma forma daquele que tem 5 talentos e granjeou mais 5 talentos. Certo? Então, é importante nós observarmos isso. Subtópico 2, para nós começarmos a encerrar aqui. A capacitação do homem por Deus. É Deus quem capacita. É Deus quem capacita o ser humano para a sua obra. Então, em terceiro lugar, o acerto de contas. Haverá um momento em que nós teremos que acertar contas do Senhor pelaquilo que recebemos de Deus. É o que está lá no tribunal de Cristo. Trabalhando até o Senhor voltar. Nós devemos continuar trabalhando.
trabalhando. Enquanto esperamos ao Senhor Jesus, devemos trabalhar. Então, o Senhor, quando voltar, quer nos encontrar fazendo assim, sendo fiéis, esperando o Senhor, usando os talentos conforme a nossa capacidade. Precisamos estar atentos porque vamos prestar contas. O talento o Senhor nos deu, não é nosso. Estamos como mordomos dos nossos talentos, como administradores de nosso talento. E vamos ter que prestar contas a forma que nós usamos. Então, meu querido, que você possa refletir nessa lição. Você, professor, que tem uma excelente aula domingo. Que Deus abençoe você, sua classe e toda a sua família. Tá ok? Que Deus te abençoe. Em o nome de Jesus.